Evangelho de João, capítulo de número 8. Amém? Evangelho de João, capítulo de número 8. Quem está feliz aí? Gente, como Deus está fazendo coisas lindas. Evangelho de João 8, a partir do verso de número 1. Eu creio que hoje nós vamos tratar de uns assuntos mais importantes da fé cristã. Por isso eu queria que você reservasse toda a sua atenção para esse momento. Se você tem papel e caneta, pegue. Se você anota no bloco de notas do seu celular, abra ele agora e deixe na posição para receber. Se você trouxe sua Bíblia, grife algumas das palavras importantes do texto para que você possa ter boa compreensão. O que eu vou te entregar hoje é a chave para uma vida cristã vitoriosa. Diga comigo, a chave para uma vida cristã vitoriosa. O meu tema de hoje é livres de toda a culpa. Você pode repetir comigo? Livres de toda a culpa. Na próxima meia hora a gente vai mergulhar nesse assunto. Evangelho é redenção. O que é evangelho? Redenção é uma palavra que se aplicava à libertação de um escravo. O que é redenção? Uma palavra que se aplicava à libertação de um escravo. Para alguém escravizado, a palavra mais doce que se poderia ouvir é redenção. Para alguém aprisionado, escravo, sofrendo, preso, a palavra mais sublime que essa pessoa poderia ouvir é a palavra redenção. Eu quero declarar isso sobre você. Em Cristo fomos livres da condenação e da culpa. Posso ouvir um amém? Vamos ler o texto sagrado, sabendo que Deus há de falar conosco. Diz assim: Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor. E ele se assentou para ensiná-lo. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério e fizeram-na ficar em pé diante de todos. E disseram a Jesus, Mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei de Moisés, nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor o que diz? E eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que ouviram foram saindo, um de cada vez. Começando com os mais velhos, Jesus ficou só com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se de pé e perguntou-lhe: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Marque isso. Ninguém a condenou? Verso 11. Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: Eu também não a condeno. Agora vá e abandone sua vida de pecado. Amém? Olhe para mim. Jesus está pregando em Jerusalém. São dias muito intensos de pregação. Ele, como de costume, vai ao Monte das Oliveiras, orar, buscar a face do Pai. E pela manhã ele volta para o templo e no templo começa a ensinar. Anote isso, por favor, escreva. Em ambientes de ensino ocorrem verdadeiras libertações. Escreva isso. Em ambientes de ensino ocorrem verdadeiras libertações. Eu não vou fazer um show de libertação. Eu vou lhe dar uma aula de libertação.
Eu não vou fazer um show de exorcismo. Eu vou dar uma aula de como silenciar e anular o poder do diabo. Veja que Jesus está ensinando. Jesus está ensinando. Jesus ensinando, as pessoas vêm, chegam os mestres da lei e os fariseus arrastando uma mulher que foi apanhada em flagrante adultério. Um adultério um tanto estranho, porque ela estava sozinha. Como é que adultera sozinha? Não é? Estava adulterando com quem? Com vento? Faltou alguém na cena do crime, sim ou não? Sim ou não? Mas ok, nós entendemos que aquilo era apenas uma armadilha para pegar Jesus. A Bíblia diz que eles vêm e começam a fazer os seus discursos. Está muito resumido. A Bíblia diz que eles persistem em falar, em dizer, em acusar, em apontar. E a Bíblia diz que Jesus está apenas escrevendo no dedo. Aí alguém vai dizer assim: eu descobri o que Jesus escreveu. Ai, o que Jesus escreveu. Ei, amigo, deixa eu te dizer essas coisas. Às vezes a gente fica querendo descobrir o que a Bíblia não quer nos ensinar e não presta atenção naquilo que a Bíblia quer nos ensinar. Segundo o teólogo amigo meu, Octavius Augustus, ele diz assim, Jesus estava escrevendo: vai cuidar da sua vida. Eu amei essa. Achei muito pertinente. O que a Bíblia vai dizer para nós é que, anotando, escrevendo ali, o Espírito de Deus quer nos trazer uma revelação. O que esses homens estão fazendo nessa hora é tentar colocar uma luta entre a lei de Deus e a graça de Deus. A lei de Deus e a graça de Deus. Diga comigo: lei de Deus, graça de Deus. De novo, vamos lá: lei de Deus, graça de Deus. Ei, a lei é de Deus e a graça é de... Portanto, a lei de Deus não pode brigar com a graça de Deus. A graça de Deus não pode brigar com a lei de Deus. Quantos podem dar glória a Deus? Aleluia, lei de Deus, graça de Deus. Esses homens vêm com a lei de Deus, querendo criar uma disputa com a graça de Deus. E o que eles dizem é o seguinte: olha, Jesus, esta mulher foi pega em flagrante adultério, e a lei que Moisés nos deu, a lei de Deus diz que ela tem que ser apedrejada. Jesus falou: verdade. Verdade verdadeira. E ele diz assim: então faz o seguinte: aquele que estiver sem pecado, atira a primeira pedra. Nessa hora, ele começa a mostrar o poder da lei e da graça, dizendo o seguinte: isso atua na consciência. Diga-me consciência. Jesus desperta consciências. Posso ouvir um amém? Aqueles homens estão tomados pelo espírito de religiosidade, aqueles homens estão tomados por ódio, aqueles homens estão tomados por tanta coisa, mas quando Jesus abre a boca, ele desperta a consciência. A minha oração nesta manhã é que quando estivermos ouvindo a verdade do Evangelho, a nossa consciência seja despertada. Levante a tua mão e diga: Senhor, abre a minha consciência. Porque abrindo a consciência deles, pega isso, o que aconteceu? Um por um largou pedra e foi saindo fora. Ei, quem para refletir na vida, larga as pedras. Quem abre a consciência, larga as pedras. O que Paulo disse na ceia é muito pertinente aqui. Ele disse assim na ceia, ó: cada um examine a si mesmo. O que Paulo disse? Repete comigo: cada um examine a si mesmo. O que ele está dizendo? Quem examina a si mesmo, larga a pedra. Gente só está com pedra na mão quando não examina a si mesmo. Quem para de olhar para si, olha para os outros, vive com pedra na mão. Mas quem começa a questionar a si mesmo, logo vai começar a largar as pedras. Alguém pegou a ideia? O que eu estou vendo é que aqueles homens começam a largar a pedra e dar um passo para trás. Largar a pedra e dar um passo para trás. Por quê? Porque eles estão ali pela sua consciência sendo acusados do seu pecado. E eu quero te dizer, a lei de Deus não pode nos fazer viver com santidade, mas pode despertar a nossa consciência de pecado. Ouça. A lei não estava ali para outra coisa que não seja despertar a consciência do que é errado. A palavra de Deus precisa despertar em nós a consciência do que é errado. É errado adulterar, é errado mentir, é errado comprar e não pagar,
é errado. O que a lei de Deus faz é despertar a nossa consciência. A lei de Deus não tem o poder de nos fazer viver com santidade, mas ela tem o poder de provocar a nossa consciência. Ela tem o poder de aplicar princípios que fazem a nossa vida andar com retidão, seriedade, honestidade. Quem está comigo? Eu oro para que esta igreja leia na lei de Deus e sua consciência seja aguçada, despertada, porque é a lei de Deus que nos faz conhecer o pecado. Eu só conheço o pecado porque a Bíblia me diz que aquilo é pecado. O que nós precisamos entender é que quando lemos as Escrituras, elas vão despertar a nossa consciência do que é certo e do que é errado. Quem está comigo? Quem está comigo? Então, em vez de uma guerra entre a lei e a graça, a lei cumpre o seu papel, revelar o pecado, e a graça cumpre o seu papel, fazer o homem viver em santidade. Deixa eu mostrar para você meu ponto, provar ele. Romanos capítulo 3, verso de número 20. Romanos capítulo de número 3, verso de número 20. Olha o que diz o texto, acompanha comigo, está na tela. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei. Pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Qual que é o papel da lei? Nos tornar conscientes do pecado. As Escrituras precisam nos tornar conscientes de que erramos, de que pecamos, e que estes pecados geram consequências espirituais em nossa vida, que abrem acesso a Satanás, que atraem maldição sobre nós, que criam em nossa vida obras malignas. Mas eu vim trazer uma boa notícia aqui hoje. Jesus é aquele que interrompe essa obra do pecado para nos dar uma obra de nova vida. Quantos podem dizer amém? Quantos podem dar glória a Deus aqui neste lugar? Romanos capítulo 3, verso de número 23, por favor. Romanos 3, verso de número 23. Olha o que diz a Bíblia, lê comigo no 3, todos juntos, vamos lá? Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Quem pecou? Quem pecou? A mulher adúltera? Quem pecou? Os anciãos? Os mais jovens? Os escribas? Quem pecou? Todos. É por isso que diante daquela expressão, quando a lei foi posta e Jesus disse, quem não tem pecado, que atire a primeira pedra, ninguém podia atirar uma pedra sequer. Porque todos? Porque todos? Verso de número 24, por favor, próximo. Mas olha que palavra maravilhosa e doce. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Todos pecaram, a lei diz, mas a graça de Deus nos justifica para que todos possamos experimentar a doce redenção que há em Cristo Jesus. Como é que isso se aplicou na prática? Usando o nosso texto de João capítulo de número 8. A mulher de fato foi pega em adultério, em pecado. É trazida diante de Jesus. A lei condena o seu pecado. A lei condena o seu pecado. Mas ela está diante de Deus, de Jesus. Graça e misericórdia estão diante dele. Graça e misericórdia estão diante dele. Graça e misericórdia estão diante dele. E então, Jesus agora aplicando sua graça e misericórdia sobre a vida daquela mulher, disse assim, ei, onde estão os teus acusadores? E ela disse assim, ninguém me condenou, ninguém te condenou, não, ninguém. Ele falou, então vá agora e não peques
mais. Naquele exato momento, Jesus está anulando toda a condenação. Jesus está naquele exato momento quebrando toda a condenação. Quando nós nos achegamos à presença de Jesus, toda condenação. Isso, eu já vi uma mão levantada. Eu sei que eu não vim prometer carro, casa, nem nada. Eu só vim declarar que a redenção chegou para você. Eu sei que esse tipo de palavra não está na moda, mas como eu tenho dito, eu não sou da moda, eu sou um clássico. Amém? Quantos podem dar glória a Deus aqui? Ouça o que eu vou lhe dizer nesse exato momento, preste atenção, por favor. O que Deus está te dizendo nesta hora é que em Cristo Jesus a condenação foi anulada, foi cancelada. Não tem mais poder sobre a tua vida. Deixe-me firmar meu ponto. Romanos capítulo de número 8, verso de número 1. Romanos 8, verso 1, por favor. Está aí na tela. Leia comigo toda a igreja. Vamos lá? Toma A. 1, 2, 3. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Não, tem que ler de novo. Vem. Agora, vamos lá. 1, 2, 3. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Segure na mão de alguém, chacoalhe e diga: estamos falando de verdadeira liberdade. Pastor, como é que isso opera na minha vida? Vou te ensinar agora, pega aí, toma nota. Pecado gera maldição, pecado gera? O pecado abre brecha para o diabo, o pecado retém as bênçãos da nossa vida. Então olha só o que acontece. Quando Jesus anula a condenação, a maldição vai embora. O diabo não tem mais acesso à sua vida. E aquilo que está retido é liberado. Não entendi. É para você entender isso agora. Isso não vai chegar no teu filho. Isso não vai chegar na tua filha. O que você viveu não vai reproduzir neles. A maldição foi quebrada em nome de Jesus. O diabo que antes entrava, arruinava e aprontava, agora não pode mais entrar, não tem mais legalidade. Jesus quebrou, por favor, Jesus quebrou a condenação. O acesso do diabo foi restrito, ele não acessa mais. Então ele não pode declarar nada contra a minha vida, nem pode entrar dentro da minha casa. Alguém pode dar glória a Deus aqui? Porque não há condenação. Quem está comigo? Por favor, olha para mim. O que estava retido agora é liberado. Israel, quando tinha pecado escondido, oculto, debaixo das suas bagagens, diz a Bíblia lá no livro de Josué, não podia prevalecer diante dos seus inimigos, estava tudo amarrado, tudo preso. Mas quando tira o pecado, tudo começa a fluir. O que eu quero dizer com isso? Eu estou só introduzindo a mensagem, vou pregar daqui 2 minutos. Segura. Quando Jesus encerra a condenação, aquela pedra que estava para vir na nossa direção não vem mais. O que o diabo podia contra nós não pode mais. O que amaldiçoava e condenava a nossa vida não condena mais. No momento que você se achega a Jesus, o sangue dele é eficaz. O sangue dele é eficaz para perdoar e redimir o homem. Imediatamente. O que eu disse? Imediata. Foi diante de Jesus. Toda condenação é anulada. Toda condenação é anulada. Mas há um problema. Pergunta qual? Eu respondo. Qual o problema? O problema é que Jesus anula a condenação
e a gente ainda continua carregando culpa. Faz sentido, Ruth? A pessoa está perdoada, está quitada, mas ela continua carregando? E esse é o nosso grande desafio. Você veio para Jesus, entregou sua vida a Ele, o sangue de Jesus é eficaz, quebrou a condenação. E aí a pergunta que você faz é por que a vida de alguns crentes parece que continuam debaixo de uma maldição. O diabo continua entrando e aprontando. Parece que a vida deles não rompe. Porque embora a condenação tenha sido quebrada, a culpa ainda continua operando. Qual que é o grande desafio? Vamos pegar a história daquela mulher. Qual que é o grande desafio? Pega comigo. É que Jesus disse para ela, teus pecados estão perdoados. Vai viver sua vida com santidade. Vai viver sua vida bem. Quem está comigo? Só que agora ela vai voltar para a casa onde ela morava, e todo mundo lá sabe o que ela fez. Todo mundo à sua volta sabe o que ela aprontou. Ela sabe o que fez. E esse é o problema, é que você vem diante de Deus, recebe o perdão dos seus pecados, a condenação é quebrada, mas você não aprendeu a viver sem culpa. E a minha pregação hoje aqui é essa, por isso que eu falei que até aqui era a introdução, a mensagem começa agora. Eu queria que você aprendesse a viver sem culpa. Porque é na hora que a gente vive sem culpa que a gente vive de verdade uma vida abundante. E é isso que o Espírito Santo quis dizer para mim e para você. Quando você se achegou a mim, eu anulei a condenação. É você que precisa entender que agora a vida é sem culpa. Quer ver alguém que lidou bem com a culpa? Lucas capítulo de número 19. Abre lá a tua Bíblia. Pega comigo. Pega comigo. Dá glória a Deus. Os olhares de acusação não vão mais ter poder sobre você. Aquele sentimento de desconfiança não vai mais operar na sua vida. O medo de fracassar não vai mais atuar em você. E você não vai viver timidamente. Lucas 19, verso 8, conta a história de Zaqueu. Quem é Zaqueu? É aquele publicano, pecador, que encontrou Jesus em cima de uma árvore, Jesus embaixo. Jesus disse, hoje eu vou para a tua casa. Quem lembra da história? Se não lembra, vai ouvir o resto da Nese. Qualquer boteco, até os bêbados cantam. Entra na minha casa, entra na minha vida. Como Zaqueu, eu quero subir. Isso aí está fácil. Pode entrar no boteco hoje lá. Os tiozinhos que estão bebendo desde as 9 da manhã. Entra lá e fala assim, como Zaqueu... Como é que é aí? Como é que é? Que tom que é? Quero subir o mais alto que... Eu nem lembro como é que é. Você sabe? Bom, tá bom, vem cá, deixa eu ir lá. Bom, você conhece a história. Jesus entra na casa dele. E as pessoas começam a falar. Para Jesus não há mais condenação. O poder da graça e do perdão está ali. A misericórdia de Deus está operando. Alguém comigo aqui? Mas o que as pessoas ao redor costumam... Esse cara, lançando sobre ele o peso da culpa de tudo que ele havia feito. E o que ele faz? Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor, olha, Senhor, estou dando metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Tem 2 práticas aí. Toma nota disso, isso é muito importante. 2 práticas. Fruto de arrependimento. Escreva isso. Fruto de arrependimento. E reparação do dano. Fruto de arrependimento e reparação do dano. O que Zaqueu está fazendo? A culpa está vindo sobre ele. Amém? Com Jesus não tem condenação, mas a culpa vem. A culpa está vindo sobre ele. E como é que ele faz? Ele lida com isso. Fruto de arrependimento. O que é fruto de arrependimento? Eu estou mostrando
que eu estou vivendo uma vida nova. Entendeu isso, Juliana? O que ele faz? Olha, o que é um publicano? Publicano era um cara avarento, ganancioso, que se vendia por dinheiro, que negociava a vida e a alma por dinheiro. Então, o que é um publicano? É um cara perdidamente apaixonado por dinheiro. O que ele diz? Eu vou mostrar um fruto de arrependimento. Eu mudei de vida. Metade do que eu tenho eu vou dividir com os pobres. Eu estou dizendo que a gente se livra da culpa dando dinheiro? É isso que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que a gente se livra da culpa quando a gente vive diferente daquilo que a culpa quer dizer que a gente é. Falei muito rápido ou deu para pegar? Eu estou dizendo para você que a gente se livra da culpa quando a gente vive diferente do que a culpa espera. Eu estou dizendo para você que a gente cala as vozes da culpa quando a gente para de viver como a gente vivia e começa a viver diferente, dando fruto de arrependimento. Mentia, não mente mais. Roubava, não rouba mais. Era avarento, agora é generoso. Era ofensivo, agressivo, agora é pacífico e manso. Fruto de arrependimento. Cara, mudou de vida mesmo, hein? Vendia a própria mãe, agora está dando dinheiro. Mudou de vida. Era um mentiroso, agora está falando a verdade. Era violento, agressivo, boca suja. Agora, nossa, um cavalheiro, um gentleman. Vida nova! Cala algumas vozes. Diga comigo, vida nova. Cala a voz da culpa. Era mulherengo, agora é respeitador. Era desonesto nos negócios, agora faz tudo certinho. Paga os impostos em dia. Alguém chegou aí. Eita glória. Reparar o dano. E se eu extorquir alguma coisa de alguém, pode me procurar. Vou consertar. Vou reparar o dano. Irmão, quando você... Eu sei que nem todo erro nosso do passado repara o dano. Tem coisa que não dá para voltar lá e consertar. Mas o que a gente faz, Heitor? Pô, a gente vive diferente. A gente tenta de alguma maneira mostrar que agora a gente já não está mais sobre culpa. E aí a mente da gente vai e livra. A voz da culpa é calada. Está comigo? Vem cá. Mas tem coisa que não é a culpa por fora, é a culpa por... Não é? Porque tem coisa que ninguém está te culpando, é você. Sou eu me culpando. E o que a gente tem que fazer com essa culpa? De dentro precisa ser resolvida. Livro do profeta Isaías. Capítulo de número 43. O verso é o verso de número 25. Olha o que a Bíblia diz. E veja se isso não é lindo. Diz o Senhor. Diz quem? Sou eu mesmo, aquele que apaga as suas transgressões, e por amor de mim, e que não se lembra mais dos seus pecados. Sabe o que Deus está dizendo? Eu não estou mais pensando nisso. Eu não estou mais pensando nos teus erros, nas tuas falhas. E o que o Espírito Santo me trouxe aqui hoje para te dizer é que se você encontrou redenção em Jesus, se você de fato se arrependeu dos seus pecados, para de pensar nessas coisas. Vira a página, segue a vida, porque se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e agora tudo é novo. Deus está dizendo para mim, Deus está dizendo para você, Deus está dizendo para nós, eu já não estou mais pensando nisso, eu já não estou mais lembrando disso, e Ele te dá um conselho, esquece você também,
Para você também de pensar nisso. Para você também de imaginar essas coisas. Em Cristo Jesus, a condenação foi anulada e a culpa não te persegue mais. A maldição não tem poder, o diabo não tem acesso, e o que estava retido vai ser liberado em nome de Jesus. As vozes da culpa externa e interna são caladas quando a gente entende o poder da redenção que há no sangue de Jesus. Você pode ficar de pé? Você pode levantar sua mão e dizer: eu creio, sou livre de toda condenação, e a culpa não pode me intimidar, me amedrontar, me acusar. Diga: hoje, pela fé, eu sou livre. Você pode dar um aplauso a Jesus? Sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. A lei mostra como estamos errados, mas a graça nos dá um caminho de redenção e de libertação. Eu não sei onde o diabo estava trabalhando, mas não vai trabalhar mais. Eu não sei aonde o diabo estava pesando a mão, mas não vai pesar mais. Eu não sei de onde vinham as pedradas da vida, mas eu vim te dizer: elas não têm mais o poder de te ferir. Toda condenação foi anulada. A graça de Deus desceu sobre você. Pessoas que viveram até aqui debaixo de culpa são suspeitas de olhares de acusação. Quando a culpa está dentro de você, e às vezes uma pessoa passou mais rápida, e então você fala assim: ai, puxa vida. Aí parece que eu olhei com condenação, que a pessoa do lado olhou com condenação. Sabe o que vai acontecer? Deus vai te livrar disso. Sabe o que vai acontecer? Vai acabar um monte de mimimi dentro da igreja, porque a culpa faz você achar que todo mundo está olhando para você. E deixa eu te dizer, irmão, você nem é tão importante assim. Nem está todo mundo, está todo mundo tentando resolver seus próprios BO, pagar seus próprios boletos, e você acha que está todo mundo olhando para você. É a culpa dentro de você que fica te pesando: ai, está querendo tomar meu lugar, ai, está querendo não sei o quê, ai, porque está me condenando, ai, porque isso. E eu estou te dizendo: ei, você nem tem tudo isso. Tem gente que doida para pagar os próprios boletos. Sabe o que vai acontecer com gente que vai ser livre da culpa? Você vai parar de viver com esse sentimento de desconfiança, como se todo mundo estivesse querendo acabar com a sua vida. Sabe o que vai acontecer com gente livre da culpa? Vai parar com esse medo de fracassar, porque ai, que Deus vai me castigar, ai, porque Deus vai me fazer o mal, porque a culpa ainda está dizendo: ih, Deus está doido para pesar a mão sobre você, destruir sua vida. E a pessoa não vive, a pessoa não desfruta, porque ela sempre acha que vai fracassar. E aí ela começa a viver timidamente. Timidamente. Ele não levanta a voz, ele não abre a cabeça, ele não vai nada. Eu vim pregar para alguém aqui hoje e te dizer: a culpa não tem poder sobre a tua vida. A culpa não tem mais condenação sobre você. Você vai ver uma vida de liberdade, de santidade na presença do Senhor. Vai, não peques mais. Vai, vive a vida nova. Vai, vive a vida direita. Vai, vive a vida plena. Vai, vive a vida que eu te dei. Levanta a tua mão comigo aí. Eu quero profetizar e orar por você, Pai, em nome de Jesus, sobre a vida dos meus irmãos e das minhas irmãs nesta manhã. Nós estamos declarando que todo o cativeiro de condenação e culpa foi quebrado, e que sobre a nossa vida hoje está a paz, a graça, o favor, a misericórdia, o amor e a bondade de Deus, nosso Pai, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Eu creio no poder do sangue. Quem crê no poder do sangue, no poder do perdão, na obra da cruz, não há mais sobre você condenação. A vida nova em Cristo Jesus. Você vai viver com liberdade, vai viver com ousadia, vai viver com confiança, porque Deus está contigo hoje. Se a tua bênção, Senhor, sobre esta igreja, se a tua bênção sobre homens e mulheres que já não vivem mais sobre o governo da culpa e da condenação,
mas vivem abençoados e cheios do favor de Deus. Quantos podem dar glória a Deus e aplaudir ao Senhor neste lugar? Glória a Ele.